Ele não vai dizer com todas as letras. Um homem apaixonado raramente começa com declarações, mas o corpo entrega, o olhar trai, e os pequenos gestos são confissões silenciosas. Se você espera ouvir "eu te amo" como primeiro sinal, está procurando no lugar errado. O apaixonado, segundo Jung, está em conflito com o inconsciente, entre o desejo de se fundir com outro e o medo de perder o próprio eu. É nesse abismo que ele revela seu amor, mesmo sem saber. Você já notou como ele muda de postura quando você entra? Como os olhos dele repousam em você por um segundo a mais do que o necessário? Isso não é acaso. É a sombra dele falando, aquela parte que ele reprimiu durante anos. A vulnerabilidade. Quando um homem está verdadeiramente apaixonado, ele não fica mais forte. Ele se torna mais frágil. Não é fraqueza, é entrega. Jung ensinava que o amor desperta o processo de individuação. Um homem que te ama de verdade começa a se confrontar. Ele questiona escolhas, revisita dores, quer crescer. Ele não está tentando te impressionar, está tentando ser digno do que sente. Isso significa que os sinais não estarão nas palavras doces, mas nas ações que ele talvez nem perceba que está tomando. Ele começa a ouvir mais do que fala, começa a lembrar dos detalhes, começa a se preocupar com o seu silêncio. A chave aqui é simples: presença, contraste, entrega. 3 palavras que funcionam como um mapa para reconhecer o amor masculino. Presença. Ele está, mesmo sem motivo. Contraste. Ele muda, não para agradar, mas porque está afetada. Entrega. Ele arrisca algo de si, mesmo que seja apenas um segredo. Por que essa chave funciona? Porque o homem apaixonado se transforma, não com fogos de artifício, mas como uma represa que começa a rachar aos poucos. Ele não controla mais completamente o que sente e isso escapa. A represa da persona, o personagem social, começa a trincar. E o que vaza é verdade. Se você aprender a ler esses sinais, não vai mais se confundir com joguinhos ou máscaras. Vai perceber o essencial. O amor não se esconde. Ele escapa. Sempre. A primeira forma de descobrir que um homem está apaixonado por você é pela presença que insiste. Ele não força, não implora, não se oferece como disponível o tempo todo. Mas de forma sutil e constante ele aparece. Quando você menos espera, lá está ele, como se o mundo dele tivesse se reorganizado, discretamente, para incluir o seu. Segundo Jung, o inconsciente se expressa por padrões repetitivos e deslocamentos simbólicos. Quando um homem começa a te procurar sem razão aparente, é o inconsciente dele se movendo. Ele ainda não sabe dizer com palavras, mas o corpo dele já está te escolhendo. A presença nesses casos não é uma tática, é sintoma. E não confunda isso com dependência ou carência. O homem que está apaixonado se faz presente mesmo quando não é necessário. Ele lembra do que você falou há dias. Ele nota quando você some por algumas horas. Ele não cobra, mas sente. Porque o laço está se formando. E um laço de verdade sempre se manifesta pela permanência, silenciosa, constante, atenta. Esse é o primeiro passo. Ele permanece. Ele se mantém perto mesmo quando o mundo parece puxá-lo para longe. A segunda forma de reconhecer o amor em um homem é o contraste emocional. Repare bem, ele era seguro, agora hesita. Era reservado, agora se abre. Era estável, mas perto de você parece mais inquieto, mais vivo, mais vulnerável. Isso não é coincidência, é a psique reagindo à força do vínculo. Jung explicou que a sombra, a parte não vivida da personalidade, emerge quando entramos em contato com algo que nos toca profundamente. O amor verdadeiro traz à tona o que foi escondido. Por isso o homem apaixonado parece outro. Ele não está fingindo, está sendo revelado. É nesse contraste que mora a verdade. Ele não sabe mais como agir. Sorri sem motivo. Se cala quando queria falar. Fala demais quando queria apenas olhar. Você o desconcerta. E é aí que ele se entrega. Ele não é mais apenas ele. É ele tentando ser digno do que sente por você. E aqui vai um convite simples, mas poderoso. Comente agora: eu recebo o amor. Você precisa expressar isso ao universo, deixar claro que está pronta para ser amada de verdade. E no comentário fixado tem um quiz gratuito.
Ele revela o que está travando sua vida amorosa e pode abrir portas que você nem sabia que estavam fechadas. A terceira forma é a proteção sutil. Não falo de gestos grandiosos ou heróicos. Falo de detalhes que revelam cuidado. Ele percebe quando você está exausta, se afasta quando sente que você precisa de espaço. Ele antecipa necessidades que você nem verbalizou. Isso é o arquétipo do cuidador se manifestando, mas de forma íntima, discreta, quase invisível. Segundo Jung, o amor ativa não só a sombra, mas também arquétipos profundos do masculino. A figura do protetor, do guardião, começa a se expressar. E ela aparece nos gestos simples. A água que ele traz sem você pedir, o silêncio respeitado, um toque leve no seu braço quando percebe que você tremeu de frio. Esse tipo de proteção não se compra, não se treina, não se ensaia. Ela brota do inconsciente, como uma oferenda. Ele não quer ser herói, ele quer ser abrigo. Esse é o terceiro passo. Ele cuida de você sem fazer alarde. E esse cuidado silencioso vale mais do que qualquer discurso. A quarta forma é o interesse profundo pela sua essência. Um homem apaixonado não quer só saber o que você faz. Ele quer entender por que você faz. Ele presta atenção nos seus traumas, nas suas alegrias, nos seus silêncios. E não porque quer te analisar, mas porque te considera um território sagrado que vale a pena explorar. Jung diria que isso acontece quando a ânima se projeta, ou seja, quando o homem vê na mulher algo que completa sua alma. E o resultado disso é um fascínio que não se esgota com o tempo. Pelo contrário, quanto mais ele te conhece, mais ele se encanta. Ele escuta com profundidade, ele observa com delicadeza, ele se lembra. É nesse ponto que o amor se distingue do desejo passageiro, porque o desejo se satisfaz com o corpo, mas o amor quer a história. Ele quer entender suas cicatrizes e caminhar por elas com cuidado. Esse é o quarto passo. Ele quer conhecer sua alma. A quinta forma de saber que ele está apaixonado é o vazamento emocional. E aqui não tem controle. Em algum momento, ele vai deixar escapar. Um gesto impulsivo, uma frase fora de hora, um olhar que dura demais. O sentimento vaza, porque não cabe mais só dentro dele. Jung apontava que o inconsciente se manifesta quando o ego não consegue mais sustentar a tensão. O amor, quando é real, provoca exatamente isso. O homem tenta se manter racional, mas algo escapa. Ele revela que sonhou com você. Ele demonstra ciúmes, mesmo tentando esconder. Ele te olha com a dor de quem quer dizer algo e não sabe como. Esse momento de exposição é precioso. É como ver a rachadura na muralha. E você não deve invadir, mas acolher. Porque naquele ponto ele está dizendo: estou aqui, e isso é real. E agora, se você sente que está pronta para esse tipo de amor, comente: eu recebo o amor. Declare isso para o universo, agora. E não deixa de fazer o quiz gratuito no comentário fixado. Ele revela o que está bloqueando sua vida amorosa e onde está o ponto cego que você ainda não viu. A sexta forma é o sacrifício invisível. Ele muda planos, reorganiza prioridades, abre mão de pequenas coisas sem cobrar. E talvez você nem perceba de imediato, porque ele faz isso com naturalidade. O homem apaixonado começa a viver como se sua presença já estivesse incluída nas decisões dele. Esse tipo de renúncia não é teatral, é fluida. Ele não anuncia, não faz questão de que você saiba. Mas você nota. Ele prefere te ver do que sair com os amigos. Ele evita algo que sabe que te machuca, mesmo que fosse hábito. Ele muda rotas, horários, hábitos. E não porque você pediu, mas porque sente que agora há um nós. Jung enxergava o amor como uma ponte para o self, o centro psíquico que integra tudo que somos. Quando um homem se apaixona, ele caminha nessa ponte. E para isso, ele precisa deixar partes do velho eu para trás. Esse é o sexto passo,
Ele renuncia sem dizer por quê, porque estar com você faz mais sentido do que manter o que era só dele. A sétima forma de perceber que ele está apaixonado é pela transformação silenciosa que ele vive. E aqui mora uma das expressões mais profundas do amor. A mudança que acontece de dentro para fora, sem que ninguém peça. Ele não se transforma por pressão, ele muda porque algo nele foi tocado e nada mais pode continuar igual. Essa transformação pode ser sutil aos olhos dos outros, mas para ele é revolucionária. Ele começa a rever hábitos, crenças, até a forma como enxerga a vida. Um homem apaixonado revisita seu passado, enfrenta feridas antigas, busca crescer, não para ser aceito, mas porque amar alguém o faz desejar ser inteiro. Jung descrevia esse processo como parte da função transcendente, a capacidade da psique de integrar opostos e gerar algo novo. O homem que se apaixona verdadeiramente entra em conflito com quem ele era e com quem ele sente que pode ser. E isso o obriga a amadurecer. Não espere, nesse estágio, grandes declarações. Espere ações sutis, mas consistentes. Ele começa a se abrir mais para o diálogo. Ele escuta de outro jeito. Ele aprende a pedir desculpas, não por culpa, mas por consciência. Ele percebe os próprios limites e quer ultrapassá-los. E mais, ele permite que você o veja nesse processo. Ele não esconde os tropeços, nem finge ter todas as respostas. Ele te convida, silenciosamente, a caminhar ao lado dele nessa transição. E isso é raríssimo. A maioria tenta manter a máscara. O apaixonado, ao contrário, se desnuda. Essa mudança não é performática. Não é o tipo de coisa que ele anuncia aos quatro ventos. É uma lapidação íntima que começa quando ele percebe que o amor não é um evento, é uma travessia. Amar é, antes de tudo, tornar-se digno do que se sente. Esse é o sétimo passo. Ele começa a evoluir com você em mente. E essa evolução é a maior prova de que o sentimento é real, vivo, profundo. Você chegou até aqui porque algo dentro de você pulsa por mais. Não por mais conteúdo, mais dicas, mais informação, mas por mais verdade, por uma forma de amar que não machuque, por uma troca que não te diminua, por uma conexão que vá além do jogo, da dúvida, da insegurança constante. E é aqui, neste ponto, que você precisa escutar com atenção. O amor que você quer começa em você. Não basta reconhecer sinais de que um homem está apaixonado. Isso, por si só, é observação externa. Mas o que acontece quando esse amor chega até você? Quando ele se aproxima? Quando ele se mostra? O que você faz? Muitas mulheres se surpreendem ao perceber que, mesmo desejando profundamente viver um grande amor, inconscientemente, rejeitam o amor quando ele se apresenta. Jung nos ensinou que o inconsciente age como um segundo sistema nervoso. Ele toma decisões antes da mente racional entender o que está acontecendo. Então, se dentro de você ainda vivem feridas antigas, de rejeição, abandono, humilhação, elas criam defesas invisíveis. Você passa a duvidar de quem é gentil, a sabotar o que começa a funcionar, a desconfiar de tudo que parece sincero demais. Não por maldade, mas por proteção. Quantas vezes você já afastou um amor por medo? Quantas vezes tolerou migalhas porque acreditava que era o melhor que poderia conseguir? Quantas vezes aceitou pouco porque no fundo não se achava digna de muito? Tudo isso não é azar. Não é a escolha errada. É reflexo de um sistema emocional que precisa ser iluminado. E é por isso que agora você precisa dar um passo diferente. Um passo simbólico, sim, mas incrivelmente poderoso. Você precisa declarar ao universo que está pronta, que não aceita mais viver pela metade, que seu coração, apesar de tudo, ainda acredita, que você não vai mais se calar diante da ausência,
nem se contentar com o quase, nem se perder tentando agradar. Por isso, comente agora: eu recebo o amor. Não é apenas uma frase, é um código, uma permissão, um pacto com você mesma. Quando você escreve isso, algo muda, algo se movimenta, porque você está tirando o desejo do plano mental e colocando ele no mundo. Está dizendo em alto e bom som: eu estou pronta, eu me escolho, eu me abro. E se você quiser ir ainda mais fundo, entender por que sua vida amorosa parece travada, por que os ciclos se repetem, por que os erros retornam com rostos diferentes, faça agora o quiz gratuito no comentário fixado. Ele não é um joguinho superficial, é um diagnóstico emocional criado para revelar o que está oculto, para mostrar os pontos cegos, para te ajudar a sair do automático e entrar no consciente. Você pode se surpreender com as respostas. Pode perceber que o problema nunca foi o outro. Ou pode confirmar que sim, você já fez muito e agora só falta se alinhar internamente para atrair o que merece. Lembre-se, você não atrai o que deseja, você atrai o que acredita que merece. E quando você muda essa crença, muda tudo. O tipo de homem que se aproxima, o tipo de relação que se forma, a forma como você se sente ao lado de alguém. O amor verdadeiro já está disponível, mas você precisa se tornar disponível também em consciência, em energia, em presença. Escreva, declare, sinta: eu recebo amor. E permita que essa frase comece a abrir espaço dentro de você para um novo tipo de história. Chegamos ao fim desta travessia, mas não ao fim do caminho. O que você leu até aqui não é um roteiro sobre como decifrar homens, é um mapa simbólico, um espelho para que você se veja através do outro. Jung dizia que tudo o que nos afeta profundamente no outro está de alguma forma dentro de nós. E o amor, mais do que qualquer outra experiência humana, é esse espelho perfeito. Reflete nossas luzes, sim, mas principalmente nossas sombras. Você percebeu ao longo dos blocos que o amor verdadeiro não é feito de declarações barulhentas ou promessas vazias. Ele se revela na presença silenciosa, nas mudanças sutis, no cuidado espontâneo, no interesse genuíno, na vulnerabilidade escancarada, na renúncia não anunciada e, por fim, na transformação real. Esses sinais são janelas, mas você só os enxerga se estiver desperta. O amor não se mostra a olhos distraídos. E agora, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa lucidez? Talvez você esteja cansada de se entregar para quem não vê, de insistir em relações onde o amor precisa ser implorado, de se moldar para caber em afetos pequenos. Talvez você tenha feito tudo certo e mesmo assim o amor parece escapar. Isso não é azar, isso não é destino, isso é padrão inconsciente. E todo padrão, quando revelado, pode ser transformado. Jung afirmava que, até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida, e você vai chamá-lo de destino. A pessoa que você escolhe, o tipo de amor que você atrai, até a forma como você reage ao afeto, tudo isso é um reflexo do que está ativo dentro da sua psique. Mudar por fora sem mudar por dentro é como varrer o chão com as janelas abertas em dia de vento. É ilusão. Por isso, esse 10º bloco não é um fim, é um convite. Um convite à reconstrução interna, a deixar de tentar entender o outro e começar a entender a si mesma. Porque quanto mais você se conhece, mais você se posiciona. E quanto mais você se posiciona, mais seletiva você se torna. E quanto mais seletiva, mais você afasta o que é pequeno e atrai o que é inteiro. O amor não chega para quem está desesperada, nem para quem se fecha.
Ele chega para quem está disponível com consciência, para quem se abriu para olhar para si, para quem não culpa mais os outros, mas começa a se perguntar: o que em mim ainda escolhe o que machuca? Se você chegou até aqui com o coração aberto, já deu um passo. E eu te digo, isso já muda tudo. Guarde essas palavras como um mantra íntimo, uma chave secreta que pode abrir portas silenciosamente. O amor não nos completa, ele nos revela. E só quando nos revelamos por inteiro é que podemos ser verdadeiramente escolhidas. Agora é com você.